Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né? Nosso plantão de dúvidas hoje é uma aula mais para atender, né, o pessoal que está com alguma dificuldade na realização dos exercícios. Eu vi lá que no Google Sala de Aula teve um outro aluno, né, que entregou a atividade proposta do dia. E aí hoje é mais a questão de ficar disponível, né, com vocês, para estar fazendo junto com vocês atividades, para estar recebendo, inclusive, os novatos, né, que de repente não acompanharam ainda nenhuma aula, né. Não sei se vocês viram lá no grupo, mas hoje é mais nesse sentido, a gente não vai ver conteúdo novo, né. Eu vi, assim, que não houve a entrega das atividades, então é necessário que vocês separem esse tempinho para colocar em ordem, né, essas atividades, ok? E aí, se for necessário, a gente faz junto, né? As atividades aí foram propostas nas aulas de segunda e terça-feira, tá bom? O que vocês acham? Vocês querem que eu faça junto com vocês as atividades de segunda-feira? Vocês têm alguma dificuldade? O que eu posso estar auxiliando aí para a gente iniciar na segunda-feira com os projetos? Bom dia, Alana. Chegou a ver lá no grupo, né? Hoje é aula de plantão de dúvidas, para a gente realizar as aulas os exercícios de segunda e terça, né? A gente vai focar mais nos exercícios de segunda. O de ontem ainda está recente, né? Então dá tempo de vocês reverem a aula e tentarem fazer. Ok, deixa eu ver aqui o comentário do Celso. A Laís, né? Se quiser fazer um só, já ajuda. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu vi aqui que entrou o Diego, mas saiu, né? Então vamos realizar os exercícios de segunda-feira, tá bom? E aí vocês ficam liberados para poder realizar a atividade de ontem que foi proposta, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Alguém ainda tem dificuldade, pessoal, na instalação do Idle, juntamente com o PyCharm? Tá tudo instalado, tá tudo funcionando? Tem alguma configuração que algum erro, né, de repente que esteja acontecendo no seu computador, o celular? Já é um momento para a gente poder alinhar essas informações, tá, pessoal? Então, você vai abrir o seu PyCharm, né? Vamos lá, pessoal. As atividades, então, que foram propostas, né, na aula de segunda-feira, dia 18, trabalha muito com os operadores aritméticos, né? Então, basicamente, era realizar as atividades e revisar o conceito de operadores aritméticos, né? Então, a gente tem 5 desafios dentro desse arquivo, que está lá no Google Sala de Aula, tá? Deixa eu abrir aqui o Google Sala de Aula. Tá aqui, né? Exercício do dia 18. Faça o download do material abaixo com as resoluções de exercícios realizadas em aula e realize os desafios propostos, né? Então, ao abrir esse arquivo, né? Ao fazer o download desse arquivo, embaixo dele tem a parte aqui que é os desafios, né? Tem os 5 arquivos.
Aqui na parte superior tem o que foi trabalhado em aula, né? E aqui os 5 exercícios postos, tá? Você poderia tirar um print, né? Tirar uma foto do arquivo ou salvar o arquivo, né? De repente copiar o código em algum editor de texto e postar dentro da plataforma, tá? Eu vou fazer aqui junto com vocês e aí eu vou simular o processo de envio também, caso alguém ainda tenha dúvida ao enviar o arquivo. Então, basicamente, quando você abrir o seu PyCharm, você vai gerar um arquivo novo com extensão Py, né? Com a extensão Python. Você vai clicar com o botão direito no diretório principal, né, de pastas, opção New, e aí você vai clicar na opção Python File, né? Gerando esse processo que a gente acabou de fazer, ele vai solicitar o nome do arquivo, tá? Então, que vai ser, vou colocar aqui EX01, ok? Vou apertar Enter, e aí a gente já cai direto aqui em um arquivo novo, né, com a sintaxe toda preparada para a linguagem, né? Deixa eu ver aqui quem que entrou. Diego. Diego, a aula de hoje é mais para revisão, né, das aulas anteriores e também fazer a questão de tentar alinhar, né, os novatos aí juntamente com os nossos colegas. Eu queria saber de você se você conseguiu fazer o download desse programa atual que nós temos, né, que é o PyCharm, juntamente com o Idle, né, que foi solicitado para que os alunos fizessem o download. Você tem computador, você está no celular, como que é? Porque assim que eu iniciar agora a explicação, eu já vou tentar alinhar, né, o processo com os conceitos de lógica de programação, né, porque esse conteúdo novo que nós estamos estudando, que é Python, né, é uma linguagem de programação, né, mas que nós vamos estar revisando os conceitos de lógica de programação, tá? Então, por isso é importante eu saber como que, de repente, você está, se você instalou, conseguiu instalar. Se quiser abrir o microfone, pode abrir. Se quiser se manifestar aqui pelo chat de texto, pode também, tá? Ok, mas tem um computador, né? Bacana. E você acha que consegue fácil acesso a ele aí agora, para você, de repente, estar acompanhando aqui e conseguir desenvolver aí? Bom dia, Celso. Beleza, Diego. Então, vai ligando o computador e vamos fazer o seguinte. À medida que você for ligando, você me fala, ó, professor, eu consegui entrar aqui no site da JetBrains para baixar, fazer o download do PyCharm. Eu consegui entrar lá no python.org para fazer o download do Idle, né? Celso, vou esperar o pessoal se manifestar. Não entendi, Celso. Tá bom, Diego? Eu vou deixar o link aqui dos dois aqui, do python.org e do site da JetBrains, tá? E aí você já vai instalando, vai instalando, tá?
Sim, sim, nós vamos resolver, tá? Nós vamos resolver os exercícios propostos na aula do dia 18, segunda-feira, tá bom? Porque daí a gente já consegue fazer um acompanhamento tanto das duas partes, né? Tanto de lógica como o pessoal de Python. E a gente está revisando praticamente os conceitos, só adaptando a sintaxe do Python, né? Tá bom? Deixa eu deixar aqui o link. Aqui é o primeiro site, é esse aqui, python.org, onde você tem que ir na aba Downloads, né? Se seu sistema operacional for o Windows, você clica nesse instalador aqui, né? Windows Installer 64 bits, tá? Esse é o primeiro. O próximo é da JetBrains, PyCharm. Você vai clicar aqui na opção baixar, né? E aí vai ter duas opções, Professional ou Community, né? Comunidade. Você vai clicar na opção Community, tá? Comunidade, que é gratuito. Fez o download, tenta instalar e qualquer dúvida pode mandar mensagem aqui no chat de texto que eu auxilio vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, os desafios que estavam propostos na aula de segunda-feira é praticamente os conceitos de operadores aritméticos, né? Então, esse conceito de operadores aritméticos, ele está lá em lógica de programação também. Deixa eu até abrir aqui o mural, né? Quando você abrir lá, tem todas as 10 aulas, né? Com os links das aulas lá também disponível, né? Aula 4, 3, 2. Então, na primeira aula, apresentação do componente, né? Segunda aula, o link para instalar o Portugal Studio, né? Onde nós fizemos treinamento da linguagem Portugal, trabalhando algoritmo. Vamos ver o material de operadores. Aqui, vamos começar daqui, né? Que aí a gente passa para a questão dos operadores, tá? Então, seja um algoritmo ou seja agora um programa, né? Quando a gente muda para uma linguagem de programação, que é o Python, a gente muda um pouco a nomenclatura com relação a algumas estruturas de dados, né? Então, estrutura de um algoritmo ou de um programa, qual que é? Basicamente, a gente tem esse programa, esse algoritmo, rodando em três partes. Primeiro, a gente precisa declarar as variáveis, né? O que é uma variável? Variável é uma informação, né, dentro de um programa, dentro de um algoritmo, que à medida que vai sendo processado, ele pode ser modificado, ele pode ser armazenado e
também pode ser resultado de dois tipos de operações computacionais, de entrada e de saída. De entrada é quando o usuário informa algum processo ao computador, né? E o de saída é quando já é processado aquela variável, né? Já é processada aquela informação, e aí com o comando de saída eu consigo imprimir algum resultado na tela para aquele usuário, né? Então aqui nessas 7 linhas nós temos justamente esse processo, as declarações, né? Ou seja, as variáveis do meu algoritmo, x e y, que são do tipo inteiro, né? Aqui são declaradas como do tipo inteiro. O nome da variável eu posso colocar qualquer nome, desde que esteja de acordo com o objetivo do algoritmo, com o objetivo do programa. E o tipo de dado, ele também tem que ser de acordo com as informações que ele vai receber, né? Então, se eu tenho números do tipo inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 50, seja ele qual valor, ele é do tipo inteiro. Quando eu tenho um número real, né? O que é ter um dado numérico do tipo real? É quando eu tenho ele acrescido de casas decimais, né? 1,50, 1,55, 1,57, 1,95 e assim por diante, né? Então eu tenho um acréscimo após a vírgula de casas decimais. Então esse número, ele é do tipo real, ele não pode ser do tipo inteiro, né? Nós já vimos em situações anteriores que se eu declarar esse algoritmo, declarar essa variável como sendo inteiro, e o usuário informando na operação de entrada, ele sendo real, né, ele colocando 1,55, né, ou quando eu trabalhar com informações monetárias, né, 75 centavos, 89 e etc., ou até mesmo fazer a conversão do dólar, né, trabalhar com situações de saldo bancário e etc., se eu colocar ele declarando como sendo inteiro, eu não tenho resultados precisos. Então, eu preciso trabalhar com esse dado, fazendo com que ele seja declarado de uma forma correta para que eu consiga gerar resultados também corretos, né? Então, a primeira parte aqui é fundamental, que é a parte da declaração. Aqui, de fato, a gente tem a atribuição, né, o processo de entrada, que é onde eu consigo atribuir valores a essas variáveis, né? Por exemplo, eu tenho um programa, eu tenho um algoritmo que faça a cotação do dólar, por exemplo, né? Que é uma sugestão de exercício que está aqui, né? Tem um outro exercício que vai precisar calcular a média a partir de 2 notas do aluno, né? Ou até mesmo um algoritmo, um programa que receba um determinado valor em metros e converta esse valor para centímetros e milímetros, né? Outro que faça um programa que leia um número inteiro qualquer e mostre na tela a sua tabuada, né? Ou seja, ele vai pegar esse número, né, de 1 até 10, de 1 até 100, seja qualquer número, e mostrar aí, né, na tabuada aí do 1 ao 10, os seus respectivos valores, né? Então, quando eu tenho esse processo de atribuição, eu estou declarando uma variável, fazendo com que ele receba esse valor informado pelo usuário, e ali ele faz qualquer tipo de operação. Essa operação é uma operação aritmética, que envolve os vários cálculos aí, né? Divisão, potência, raiz quadrada, multiplicação, né? E as principais operações aritméticas. Por último, eu tenho o processamento.
a minha variável recebeu um determinado valor, recebeu uma determinada atribuição, o sistema computacional, né, o processador vai executar esse processamento e vai informar no método de saída a informação para o meu usuário, né, para quem está utilizando esse programa. Os comandos básicos no Portugal, né, para receber aí, seja a questão do comando de entrada, né, que escreva, quando eu tenho um comando para que mostre ou solicite alguma informação para esse usuário, eu tenho um comando escreva em Portugal. Lá aqui no Python já é diferente, né? No Python, traduzido para a linguagem que nós estamos estudando, nós estamos entendendo que o comando que vai mostrar ou solicitar alguma informação para esse usuário na tela é o comando print, né? Então, por exemplo, aqui, nesse código a gente tem print, a sua média foi, né? Então, aqui o comando escreva, ele é traduzido para essa linguagem como print. O comando que vai fazer a leitura dessas variáveis que vão ser recebidas, né? Então, aqui eu tenho uma solicitação para que a pessoa digite a primeira nota. Ok? Digite a segunda nota. Então, o comando que vai fazer a leitura dessas variáveis aqui, né? Que podem ter qualquer nome, mas recebem o nome de acordo com o objetivo do programa do algoritmo, né? E aí eu tenho os comandos respectivos. Por exemplo, o input, que vai fazer a leitura dessa variável. Aqui no Portugal Studio nós temos como a instrução leia, né? Ou seja, ele vai guardar aquele valor dentro da variável, que é um espaço reservado na memória, né? Quando a gente fala espaço reservado na memória, né? O processador ele tem toda uma arquitetura com várias funções embutidas nele, né? Então, ele tem a memória cache, ele tem a questão de trabalhar com as operações lógicas, operações matemáticas, né? Então, ele guarda um espaço lá na memória, fazendo com que o processador consiga compilar essas informações e gerar uma informação para o usuário. Tá? Então, basicamente é assim que funciona. Variável são dados de diversos tipos, numéricos, texto, lógicos, ok? E dentro dos tipos numéricos, nós temos do tipo int, número inteiro, e reais, onde eu posso trabalhar com várias casas decimais. Do tipo texto, que são caracteres, né? Toda informação que for passada para processamento, seja ele de entrada ou de saída, precisa estar entre aspas duplas. Né? Isso no Portugal Studio. Aqui no Python nós vimos que essas informações como parâmetros de entrada, de solicitação, podem estar entre aspas duplas ou aspas simples. Né? Então, tanto faz você utilizar-se de um símbolo ou outro no Python. Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Tranquilo, Diego. Vou mandar aqui. Primeiro é o python.org. E o segundo é esse daqui. Ok. Deixa eu ver aqui o material sobre operadores. Então, nessa primeira aula, né, o Diego está acompanhando, lá no mural, né, do componente de lógica de programação, na aula do dia 28, nós temos esse material aqui, né, que eu acabei de explicar o que é variável, os comandos, as sintaxes básicas do Portugal Studio. Tá? Deixa eu só voltar aqui e achar o material de
operadores aritméticos. Então, aqui, ó, aula 3, tá? Aula do dia 29, operadores aritméticos. Apresentação do componente, 28. Oi, Diego, abriu o microfone, queria falar alguma coisa? Aqui, ó, tá? Aula do dia 29, operadores aritméticos. Então, aqui a gente tem as apostilas, né? Deixa eu ver se tá nessa apostila aqui. Páginas 19 a 22, tá? Então, aqui ele explica também, né, o que é uma constante, o que é uma variável, né? Nós acabamos de falar. Aqui, ó, operadores, né? Operadores aritméticos, nós temos operadores de atribuição, operadores lógicos e operadores relacionais, né? Essa primeira parte dos exercícios do dia 18 trabalha com os operadores aritméticos, né? Então, temos os símbolos de adição, divisão, negativo, né? Subtração, resto ou módulo, incremento, decremento, multiplicação, né? Que são os principais. Basicamente, ele obedece às regras comuns da matemática, tá? Não tem segredo nenhum com relação a como ele processa os cálculos com esses operadores, né? Então, fazer o download desse material, né, para poder entender o que são esses operadores aritméticos, tá? Os operadores são símbolos matemáticos utilizados aí no mundo computacional, né, para que nós consigamos resolver aí problemas reais, né, como, por exemplo, estes aqui que foi proposto no dia 18, com relação a mostrar o dobro, né, o triplo, o raiz de um número que pode ser informado pelo usuário, média aritmética, conversão, né, de medidas, conversão de real para dólar, tá? Tudo isso que pode ser desenvolvido e resolvido no mundo computacional, ok? Certo, agora vamos usar o exercício no Python, né? Vou colocar exercício 001. Então, o primeiro exercício, né? Crie um algoritmo que leia um número e mostre o seu dobro, triplo e raiz quadrada. Então, nós vimos aí no Portugal Studio que existe uma estrutura a ser seguida que no Python muda um pouquinho, né? Então, mostrando aqui os exemplos anteriores, você pode perceber que essa estrutura aqui, ela é diferente do que a gente tem lá no Portugal. Deixa eu voltar aqui e mostrar um exercício aqui no visual, né? Deixa eu abrir aqui o visual.
Visual G é um software que é para desktop, tá? Tem que ser instalado no computador para que você consiga treinar os algoritmos, né, que a gente trabalhou em lógica de programação, tá? Então, tem o link no Google Sala de Aula, né? Na primeira aula já tem esses links aqui. Na primeira aula. Aula 5, aula 1, apresentação do componente. Vamos ver que acho que é na aula 2, né? Aqui, ó, aula 2, tá? Tem um link para a gente utilizar no Portugal Studio. Aqui vou abrir o link em uma nova guia. Esse já não precisa de instalação, né? Você consegue utilizar, inclusive, pelo celular, você consegue utilizar via computador, né? Vou começar a editar. Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui. Abrir arquivo. Aqui, deixa eu abrir um aqui. Ok, então, aí, olha só a estrutura que nós temos, né, na linguagem Portugal, onde aqui tem o início do programa, tem o abre-chaves, né, que deve ser fechado aqui no final da execução. Depois, de acordo com a inicialização do programa, nós temos a inicialização da função, né? O que é uma função? São variáveis, né? São instruções que resolvem algum tipo de problema computacional, né? Então, depois da função, depois do início da função, nós temos um novo abre-chaves aqui, e aí para a declaração das variáveis, né? Então, conforme segue a estrutura lá, né? Declaração, aí tem atribuição, processamento de entrada, processamento e saída, né? Nós temos aí praticamente esses 3 processos. Primeira parte, estamos colocando aqui uma variável, né? No caso, a gente tem 3 variáveis aqui. O primeiro, chamado IMC, outro, peso, outra variável, altura. Todas essas 3 variáveis, elas são do tipo o quê? Do tipo real, né? O que é uma variável do tipo real? Novamente, né? A gente tem os números inteiros e a gente tem os números reais. Números inteiros fazem parte também do conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. E quando a gente tem um número real, a gente tem a adição de casas decimais. Por exemplo, 1,25, 1,86, né? Então, a gente tem a distinção desses tipos de dados que são do tipo numérico, né? Em seguida, a gente tem o processo de atribuição para essas variáveis, ou até mesmo o processo de solicitação de entrada, né? Ou seja, o sistema está solicitando alguma informação para este usuário, que no Portugal nós colocamos na linguagem natural nossa, né? Onde o print que mostra a informação de entrada, a informação de solicitação para o usuário, se chama escreva, que lá no Python nós já vimos que é o print, né? O print, a gente traduzindo, imprima, né? Ou escreva, por exemplo, mostre alguma informação na tela. E em seguida a gente tem o comando leia,
que vai receber este valor, essa informação do usuário, né? Então, vamos lá. Escreva entre parênteses, aspas duplas, digite o seu peso. Então, quando eu rodar a execução desse programa, ele vai solicitar para o usuário informar, né, o peso dessa pessoa. Quando o usuário digitar o peso, vai ter um processo que vai fazer a leitura e armazenar na memória de forma temporária até que o programa seja executado, né? E termine todo o seu processo. Você pode perceber que isso aqui é um programa que está estruturado de forma organizada, né? Então, a gente tem um algoritmo que vai rodar as instruções e executar os processos. A gente tem aqui uma outra solicitação por parte do programa, por parte do algoritmo, para que ele informe a altura. E aí eu tenho um espaço na memória, juntamente com o comando leia, que vai fazer a leitura dessa informação e guardar dentro da variável a altura. Né? Perceba que aqui em cima eu declarei 3 variáveis. Primeiro, peso, para receber as informações de peso desse usuário. O segundo, para receber as informações de altura. E o terceiro, que vem agora aqui, ó, uma terceira variável que vai ser atribuída a partir de uma operação aritmética. Que operação aritmética vai ser essa? Para calcular o IMC, né, que é o índice de massa corporal, eu vou ter as seguintes condições. Eu vou precisar do peso dividido pela altura ao quadrado. O que é altura ao quadrado? Não é altura vezes altura? Então, eu simplifico essa informação colocando dessa maneira. Primeira coisa que ele vai fazer, né, para pegar essa altura ao quadrado, é multiplicar a variável altura por ela mesma. Né? Então, ou seja, o que o algoritmo receber aqui de informação de altura, né, a pessoa digitou a altura, guardou espaço na memória, e aí o que vai fazer? Entre parênteses, ele vai multiplicar essa informação por ela mesma. Pegou essa informação aqui, ela vai ser dividida, né? Assim, o peso que foi informado vai ser dividido por essa informação que foi encontrada aqui. Feito isso, eu já tenho a declaração da variável, eu tenho as informações de entrada e tenho o processo de atribuição. Ok? Esse comando limpa aqui, ele vem para que ele limpe da tela, né? Ou seja, na hora de executar esse algoritmo, ele limpe as instruções anteriores e no final ele informe uma dessas condições. Aqui a gente já tem até uma estrutura de condição, né? Então aqui a gente já tem o conceito de operadores aritméticos com estrutura condicional, né? Ou seja, a partir das informações que foi informada relacionadas ao peso e altura, vai aparecer alguma resposta do programa para esse usuário. E essa resposta vai ser de acordo com o IMC. Né? O IMC, como vocês já sabem, tem uma tabela lá, né, que determina se a pessoa está um peso razoável, né, está obeso e etc. Então, aqui a gente tem a primeira condição. Se, né, o IMC, aqui tem que estar entre parênteses, se o IMC for menor que 18,5, existe um quadro, né, com os índices de massa corporal. Escreva, né, ou seja, vai aparecer para ele. Ele vai fazer esse cálculo aqui. A partir do resultado desse cálculo, ele vai
verificar quais são as condições que ele se encaixa, né? Então, se a massa corporal dele, né, o índice da massa corporal dele for menor que 18,5, o valor do IMC de acordo com o IMC, você está abaixo do peso, né? Ah, beleza. De acordo com esse resultado, ele não está dentro desse parâmetro aqui, né? Ou seja, o índice corporal dele não é menor que 18,5. Aí ele vai para a próxima condição, que é o senão. Se não, se o IMC for menor que 25, né? Quem que é o IMC? É a variável que foi declarada aqui em cima, né? Aí ele vai continuar. De acordo com o IMC, você está peso normal, tá? Caso ele tenha uma massa corporal menor que 25. Perceba que eu não precisei colocar os valores entre, né? Olha só, primeiro eu coloquei menor que 18,5. Depois eu coloquei tudo que for menor que 25. E por último eu coloquei uma condição menor que 30. Tá? Então a segunda condição, ele vai entender automaticamente que tudo que estiver a partir de 18,5 até 24,9, ou seja, menor que 25, ele automaticamente cai em qual condição? Peso normal. Né? Tudo que for a partir do 25, né, do índice 25 até 29, né, ou seja, menor que 30, ele vai cair em qual condição? Sobrepeso. Agora, tudo que for diferente disso aqui que foi colocado, eu já caio numa situação onde o sistema, né, o algoritmo vai mostrar para ele que ele está nessa categoria aqui, ó, obesidade. Tá? Então, aqui a gente pode trabalhar com estrutura simples e uma estrutura composta, que essa aqui é uma estrutura composta, ou até mesmo aninhada, onde eu tenho várias condições que o sistema precisa calcular de acordo com o processamento dessas variáveis. Tá? Então, basicamente, a gente tem a declaração das variáveis, as operações de entrada, as atribuições dessa variável e aqui as estruturas condicionais que vão aparecendo, que vão executando respostas de acordo com o que foi programado. E, basicamente, aqui no Portugal, é dessa maneira. E se a gente for ver aqui no PyCharm, né, no Python, a linguagem ela é mais simplificada. Mas isso não quer dizer que a estrutura em si, ela ficou para trás. Essa estrutura que nós carregamos aqui do Portugal, ela é levada para o Python, só que adaptando a sintaxe a ela. Né? Deixa eu ver aqui a pergunta, se tem alguém. Celso, como faz para adicionar uma dica nas linhas escreva? Por exemplo, dica de como inserir o peso. Ah, os comentários, né, Celso? Os comentários é o seguinte. Aqui no Python, você vai colocar o hashtag, que é o jogo da velha, tá? No Python. No Portugal Studio, é interessante até você ter comentado isso, porque realmente a gente precisa comentar, identar mais os nossos códigos, né? Então, por exemplo, aqui no Portugal Studio, você coloca barra invertida por 2 vezes, né? E aí, na hora de compilar, ele vai entender que a partir daquelas barras invertidas, ele não vai processar aquela informação. Ele vai processar tudo que tiver antes e depois, né, dessas barras invertidas, né, após o término do comentário. Então, por exemplo, aqui eu adiciono um comentário informando que, sim, em qualquer linha, tá? Desde que você coloque o jogo da velha no Python ou esses dois
essas duas barras invertidas aqui no Portugal Studio, tá? Então, aqui, por exemplo, esta fórmula é para calcular, aqui, é barra invertida mesmo, ou asterisco, não, é barra invertida. Ah, desculpa, eu coloquei a barra invertida, na verdade a barra normal, tá? É esse aqui que fica do lado direito no teclado. Então aqui, ó, esta fórmula, tá vendo que ele fica até com uma cor diferente? Por isso a importância, né, da gente ter um compilador igual o Portugal Studio, igual o PyCharm, por exemplo, né? Aqui, a hora que eu coloquei o hashtag, perceba que ele já ficou com uma cor cinza, né? Informando que aquilo que você está digitando a partir dali não vai ser compilado no resultado final, né? Então, aqui, ó, esta fórmula é para o cálculo do IMC, onde nós temos o peso informado dividido pela altura ao quadrado. Termino de compilar, de escrever o meu comentário. No final, não se esquecendo de fechar a barra normal, né? Ok, vou verificar se realmente procede. Vou compilar aqui. Vou pedir para executar, né? Toda vez que nós terminamos o nosso algoritmo, o nosso programa, nós colocamos aqui para executar o programa. Executei. Aqui embaixo, no console de execução, né, ele está pedindo, digite o seu peso. Digitar aqui. Digite a sua altura. Aí o usuário vai entrar com a altura. Vou colocar 1,76. Ele informa o valor do IMC, né? De acordo com o IMC, você está, né, aqui ele informou abaixo do peso. Esse cálculo do IMC aqui tá certo, eu acredito que sim. Mas, enfim, ele informa, né, o valor do IMC e informa uma das condições de acordo com o que foi configurado. Ok? Então, aqui você percebe que esse comentário não foi processado, né? Senão daria algum erro de compilação. Se eu não colocar a barra normal, né? Tanto abrir como fechar, na hora de eu executar, olha só o erro que dá, né? Ele não reconhece esses caracteres informados aqui na linha 9. Tá? Inclusive, ele indica qual que é a linha onde está esse erro, né? Então, perceba o quanto esses compiladores são excelentes, né? Eles nos informam onde está o erro, né? Inclusive, ele informa aí, né, que o caractere não está de acordo com a sintaxe do programa, né? Então, se eu colocar aqui novamente a barra normal, tanto para abrir como para fechar no final, se eu executar agora, ele roda sem problema algum, sem nenhum erro aqui na parte inferior, ok? E no Python também é a mesma coisa. Eu vou colocar o hashtag aqui, né? Então, aqui eu vou comentar. A média é calculada de acordo com a soma das notas dividido pela quantidade de bimestres, né? No caso, 2. Vou fechar aqui o hashtag, que é o jogo da velha, e vou pedir para ser executado. Né? Então, eu clico aqui com o botão direito, em cima do arquivo que foi gerado, Run Test 8. Aqui abre um novo console, né? Um console do PyCharm, onde ele está informando aqui o primeiro parâmetro de entrada, né? Deixa eu puxar para cá, ó.
Perceba que eu tenho os parâmetros de entrada, juntamente com o input, né? Juntos com a declaração da variável. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma variável que se chama N1, vai receber, né? Ou seja, vai ser atribuído um dado do tipo float, né? Traduzindo float, ele é um dado real, né? Um dado numérico, só que do tipo real, onde eu posso colocar aqui, por exemplo, uma nota 8,65, 8,5, né? Então ele não é um número inteiro, ele vai receber um número com adição de casas decimais. Aqui eu tenho um input. O que é esse input? Esse input ele vai mostrar essa mensagem, vai receber o valor solicitado e guardar dentro da variável N1 o valor que foi informado. Né? N2 também do tipo float. Eu vou ter um comando de input para fazer a leitura e mostrar essa mensagem aqui na tela. E aqui eu tenho um processo de atribuição, né? Ou seja, eu tenho uma variável m que vai receber a nota 1 e a nota 2 e dividi-la por 2. Então, aqui eu tenho 3 variáveis. Aqui eu fiz um comentário, né, de como é calculada essa média. E aqui eu tenho o quê? A saída dessa informação. Foi solicitado aqui em cima, o usuário digitou as duas notas, a variável m recebeu essas duas notas e dividiu por 2. Em seguida, eu tenho a saída, que é quem? A sua média foi... Aí eu tenho esse espaço aqui dentro do código para que seja reservado um espaço para mostrar o resultado de atribuição da variável n. Tá? Só que eu tenho um formato diferente aqui dentro, né? Eu tenho os dois pontos e o ponto 1F. O que significa esses dois pontos, ponto 1F? Significa que depois da vírgula, eu vou ter a adição de uma casa decimais, arredondamento. Eu estou arredondando para uma casa decimal, tá? Então, por exemplo, se eu quero deixar ele int, né, número inteiro, eu deixo ele 0, deixo ele zerado. Se eu quero 2, eu vou arredondando, uma casa a mais. Então, esse dois pontos, ponto 1F, significa a questão do arredondamento das casas decimais, tá? Então, aqui dentro, eu estou formatando o resultado da média para que receba arredondamento 1 a mais, né, na casa decimal. Seguido do ponto format para receber quem? O resultado da variável m. Ok? Em seguida, depois de ele mostrar para o usuário a média que esse aluno tirou, ele vai mostrar uma segunda mensagem, informando que ele está de parabéns, se, olha só a condição C aqui, né, que a gente tem o if, que vem do inglês, if, né, if, else, se não. If, a variável m, que é a média, que foi informada aqui, né, em cima, for maior ou igual a 6. Então, ele só vai receber essa mensagem de parabéns na tela caso, se a média for maior ou igual a 6. Caso contrário, né, o else, se não, vai aparecer essa mensagem, estude mais. Então, olha só, percebam que aqui no Python a gente tem a simplificação dos parâmetros aqui, das declarações, né, das variáveis, das atribuições, inclusive as mensagens, né, as solicitações de saída, onde você já pode trabalhar aqui dentro, inclusive as condições, né? Então, vai mostrar a mensagem se atender uma determinada
condição, senão vai aparecer outra mensagem, né? O que aqui no Portugal Studio, deu Portugal Studio, aqui. Porque aqui no Portugal Studio a gente tem essa estrutura um pouquinho diferente, né? A gente precisa se lembrar de abrir chaves, fechar, né? Coisa que aqui no Python a gente não tem muito isso, né? Lógico, a gente tem que se lembrar. Abriu parênteses, no final você tem que fechar. Só que aqui no PyCharm eu percebo, ó, toda vez que eu insiro um comando, print, tá vendo que quando eu abri parênteses, ele deu a sugestão de fechamento também, né? Isso acontece lá no Portugal Studio também, tá? Quando eu abro qualquer comando aqui, né? Por exemplo, escrevo, vou abrir parênteses. Perceba que ele já coloca um fecha parênteses para que eu me lembre no final, eu preciso fechar, né? Porque se eu esquecer de fechar, dá erro na compilação do programa, tá? Então, esse abre parênteses, se fecha, ou abre chaves, né? São esses símbolos aqui, são essenciais para que o programa seja compilado, né? Ok? Vamos lá. Com relação ao primeiro, não sei se deu para o Diego compreender bem essa primeira parte, se de repente tem alguma pergunta, pode fazer, tá? Ou se tem alguma dificuldade no processo de instalação também. Vamos lá, o primeiro exercício, né, do dia 18. Cria um algoritmo que leia um número e mostra o seu dobro, triplo e raiz quadrada. Ok? Então a gente tem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Celso, quando eu devo abrir cada chave no Portugal Studio? Vamos lá. O abre chaves e fecha, ele está estruturado de acordo com as condições se, né? Então, deixa eu voltar lá no exemplo. Aqui, ó, toda vez que eu tenho uma condição, uma estrutura nova, né? Então, por exemplo, essa primeira condição aqui, eu coloquei a condição, abri chaves, informando que algum processo de saída vai acontecer. Depois do processo de saída, eu fechei as chaves, aí coloquei a segunda estrutura, seguido do abre chaves, né? Aqui eu tenho a condição primeiro, abri, coloquei o processo de saída, fechei, tá? Então, o abre e fecha chaves está de acordo com o início e o fim de cada estrutura condicional, ok? E aquelas duas chaves no final, aqui no final do programa, aqui é o seguinte, aqui no começo eu tenho o início do programa, eu tenho o início da função, e aqui no final eu tenho o fechamento dessas duas, tá? Então, por exemplo, se eu esquecer de fechar isso aqui, se eu simplesmente ignorar o fechamento dela, vou vir aqui compilar, perceba que ele nem roda mais, né? Olha só o que ele fala. Linha 29, né? Inclusive ele adiciona uma linha a mais falando para mim, ó, na linha 29 e 28 você tem que adicionar quem, né? Ele traduz e dá um erro sintático, um erro de escrita do código, né? O escopo do programa não foi fechado corretamente. Insira o caractere, né, o fecha-chaves, para corrigir o problema. Linha 29. Ok? Então, volta a inserir o símbolo. E aí ele volta a ser executado. Ok? Então, basicamente, os dois fechamentos de chaves é para justamente completar essas informações aqui, de início do programa e de início da função. Tá bom? Voltar aqui no PyCharm. Então, vamos lá.
crie um algoritmo que leia um número e mostre o seu dobro, triplo e raiz quadrada, né? Então, eu vou ter basicamente uma variável para receber esse número, uma variável para calcular o dobro e uma variável para calcular o triplo, além de uma variável para calcular a raiz quadrada, ok? Então, basicamente, a gente vai ter a variável n, a variável d para receber o dobro, a variável t para receber o triplo e o r para receber a raiz quadrada. O nome aqui da variável poderia ser qualquer uma, tá? Aqui eu estou fazendo de acordo com o sentido do exercício, né? Lembrando que em nomes de variáveis, né, não sei se eu comentei anteriormente, não pode ter caracteres especiais, né? O que são caracteres especiais? Ponto de exclamação, asterisco, jogo da velha, né? Não pode ter caractere especial. Nome de variável não pode ter espaço, ou seja, se for um nome composto, né? Se eu for colocar o nome de uma variável de um nome, por exemplo, João Paulo, no nome dessa variável eu não posso colocar espaço entre o João e o Paulo, né? Então eu preciso unir essas duas palavras. Eu posso separar essas palavras, né, esse nome composto, a partir do underline, né? Então, João, underline, Paulo. Aí eu posso fazer isso, tá? Quando é um nome composto, é um nome de uma variável que seja composta. Mas eu não posso ter espaço e nem caracteres especiais entre elas. Inclusive, eu não posso iniciar o nome de uma variável com número. Eu posso ter números dentro desse nome da variável, porém, eu não posso iniciar o nome dessa variável com ela sendo do tipo numérica, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o número 2, João. Eu não posso iniciar o nome dessa variável com números. Okay? Então, são algumas regrinhas aí básicas na hora de você colocar nome em variáveis. Os nomes podem ser qualquer uma, de acordo que esteja de acordo com o problema do algoritmo e também seguindo essas regras que foram abordadas, né? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Sim, sim, desde a primeira linha. Quando você já coloca para iniciar o algoritmo, né? Tem, por exemplo, início e tem a função. Já começa dali. Isso no Portugal, né? E em linguagens C, Java, né? Agora vocês viram que aqui no Python não tem, né? No Python aqui ele está bem simplificado essas questões. Aqui só você precisa se lembrar de abrir o parênteses, fechar, né? Abrir o aspas simples ou duplas, fechar no final, etc. Aqui, a sintaxe do Python ela é bem simplificada nesse sentido, né? Vamos lá. Então aqui a gente vai ter essas variáveis, né? Então eu já vou começar a fazer a declaração aqui. Então já começa aqui de fato a colocar as variáveis, né? Ou seja, n igual int, para indicar que essa variável vai ser do tipo inteiro, né? Eu tenho um parâmetro chamado input, que vai receber o valor informado nessa solicitação aqui, né? É como se fosse um layer. Então, aqui eu tenho input, abro parênteses, informação que vai ser mostrada ao usuário. Digite um número, 2 pontos. Vou para a declaração da segunda variável. O D, que vai ser o dobro nesse exercício, né? Mostrar um número ao dobro, vai ser o quê? Ele vai ser atribuído de que maneira? Ele vai receber o número informado pelo usuário e multiplicar ele por 2. Ele fazendo essa operação aritmética, eu tenho o dobro de um número, né? O triplo
vai ser indicado pela letra T, vai ser atribuído a essa variável n, que multiplica 3. Ou seja, para eu saber o triplo de um número, basta eu multiplicar esse número que foi recebido por 3. Né? A próxima variável, r, igual a n. Aí eu tenho a raiz, né? O símbolo da raiz no Python é o asterisco por 2 vezes, né? Asterisco duplo. Aqui eu tenho 1 dividido por 2. Cadê aqui? É, isso mesmo. O triplo e a raiz quadrada. Ok. Aí ele vai pegar o número. A raiz, né? Isso. Aí eu tenho esses dois símbolos aqui para indicar a raiz quadrada, né? Bom, feito isso, atribuir as minhas variáveis. Declarei n para receber esse número do usuário. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela a execução dessas variáveis. Primeiro, o dobro de... Aí o abre e fecha chaves aqui no Python é para a gente configurar campos que a gente chama de máscara. O que é um campo de máscara? Dentro de um formulário, por exemplo, quando você está preenchendo as informações lá, né, seja formulário de inscrição, formulário de matrícula, qualquer outro formulário, nós temos campos que são programados para que recebam tipos de dados diferentes, né? CPF, por exemplo, nome, RG, data de nascimento, data e hora, por exemplo, né? Então, aqui dentro desses abre e fecha chaves, eu estou programando para que ali ele receba algum tipo de informação, né? Então, o dobro de quem? O dobro do número que foi informado lá no início. Aí depois eu vou dar sequência. Vale, abre e fecha chaves. Ele vai pegar quem? O resultado da execução da variável D, que é n vezes 2. E aqui dentro ele vai colocar esse resultado. Ponto. Mas o ponto eu coloco depois do fecha aspas simples ou aspas duplas, né? Eu vou colocar o comando format, que é o comando formato, né? Qual que é o formato que ele vai colocar de forma sequencial nesse primeiro abre chaves e nesse segundo? Quais são as variáveis que ele vai colocar ali dentro? A variável n, para trazer o número que ele digitou, e a variável d, para trazer o resultado da operação aritmética, né? Ok, feito isso, ele vai trazer o novo comando de impressão, vai mostrar algum resultado, né? Que resultado que é esse agora? Do triplo, né? O triplo de abre, fecha chaves, ou seja, o triplo de n, né, que foi informado aqui pelo usuário, vale, abre, fecha chaves, eu tenho aqui um ponto, né? Aí aqui para fazer a quebra, né, de linha, eu posso colocar um barra N, vale o mesmo processo do Portugal Studio, né? Eu posso fazer isso aqui também. Então, barra N, aí eu continuo. A raiz quadrada de, abre, fecha chaves, ou seja, do número que eu informei, é igual a. Aí eu tenho um novo abre chaves aqui, 2 pontos, ponto 2F. O que acontece aqui quando eu formatei dessa maneira? Quer dizer que depois da vírgula, né, ou seja,
a exibição das casas decimais vão ser arredondadas aí para 2, né? Ou seja, 2F, que é o formato de arredondamento das casas decimais. Então, feito isso, eu fecho chaves, coloco o ponto final, né? Aí depois das aspas duplas, eu coloco o comando format para que ele traga de forma sequencial o valor de n, o t, que é o triplo, né? O n novamente e a raiz quadrada, né? Ó, voltando aqui, ó, primeira chaves é aqui nessa linha, onde ele tem que informar o n, aqui ele vai informar o t, e aqui ele vai informar o valor da raiz quadrada, né? É justamente essa sequência aqui que está sendo colocada aqui no comando format. Ok? Feito isso, vamos à execução do código. Clicando com o botão direito, Run, exercício 01. Aqui no console a gente consegue ver o resultado, né? Digite um número. Então aqui a gente tem, vou digitar aqui 16. Digitei o número, perceba que aqui, ó, ele já vem com o comando de saída para informar os valores, né? Então, o dobro de 16 vale 32, o triplo de 16 vale 48, e a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá vendo? Dos dois Fs, ele mostra 2 casas decimais, né? Ou seja, está trabalhando com arredondamento aqui de casas decimais. Se eu colocasse o valor de, em vez de 2, colocasse 0, ele ia mostrar apenas o número inteiro. Se eu colocar o valor de f sendo 1, ele vai mostrar apenas um número após a vírgula, né? Então, aqui eu já trabalho com essa questão de arredondamento de casas decimais, ok? Dúvidas com relação a este primeiro exercício ou sobre algum conceito que foi falado, pessoal? Pode colocar tudo Você fala aqui no comando ou você fala na questão da entrega da atividade? Ah, você fala aqui na questão, né? Em vez de ter colocado um print para mostrar o dobro, pode sim. Você pode colocar reduzir, né? Quanto mais você reduzir seu código, desde que ele continue sendo funcional, né? Pode sim. Você pode colocar aqui na mesma linha o dobro vale tanto, o triplo, você pode colocar tudo num print só, tá? Sem problemas. Desde que no final não, né? Você programe um abre e fecha chaves para cada um dos resultados que vai aparecer e no format, no final, você não se esqueça de colocar de forma sequencial as variáveis, né? Então, por exemplo, se eu colocasse tudo aqui numa linha só, eu teria que colocar aqui o D, o N, o T, o N, o R novamente, né? De acordo com o abre e fecha chaves que foi programado, tá bom? Qual a função do format ND? A função do format é fazer com que essa mensagem de texto que está sendo mostrada aqui, e principalmente esse espaço que foi reservado para mostrar essa informação, seja formatado e seja mostrado de acordo com a sequência que foi programado aqui, né? Então, por exemplo, esse ponto format, ele vai pegar os espaços reservados aqui entre com a abertura e o fechamento de chaves, né? Ou seja, aqui dentro ele vai identificar que precisa ser colocado alguma informação, e essa informação aqui, ela está sendo informada aqui dentro do format, entre parênteses,
informando que de forma sequencial vai ser colocado primeiro o valor de N, que é o valor informado pelo usuário, e o D, que é o resultado da operação aritmética, né, que indica o dobro de um número. Tá? Então, a função do format é essa aqui, né, de mostrar o formato, mostrar o resultado de uma variável de acordo com as sequências de abre e fecha chaves que foi programado nessa linha de código, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo com relação a esse primeiro exercício? 9h25, né? Para não ficar muito cansativo a questão de vocês estarem me ouvindo, né? Vamos tirar uma pausa, um descanso básico. 9h25, vamos dar uns 20 minutinhos. 9h45 nós retornamos. Vamos fazer os demais, os 4 exercícios aí restantes, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, né, me chamem, me posicionem também. Eu não sei se ficou clara a resposta da questão do format, Celso, se eu conseguir responder a sua dúvida, tá? E assim que a gente retornar, a gente continua, né? Qualquer dúvida que for surgindo, continue a participação, tá? Tá muito boa a participação de vocês. E excelente, que bom que vocês estão tirando esse tempinho para tirar essas dúvidas, tá bom? Pessoal, obrigado. Até daqui a pouco, tá? 9h45 a gente retorna. Tá? Eu não sei se o Diego tá... o Diego tá nos ouvindo ainda. Não sei se está conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida, me pergunta, tá? E aí, para não... De repente o pessoal está no celular aí, para não gastar muito a questão dos dados, né? Que eu sei que isso às vezes compromete de você estar 100% online. Pode sair da reunião, e aí deu 9h45, retorna novamente, é só clicar naquele link que está disponível no WhatsApp, e aí você consegue entrar novamente na aula, tá bom? Pessoal, até daqui a pouco.